Oi, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jaqueline Matos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história do meu intercâmbio para o Canadá, tá? Antes de começar o vídeo, eu queria que você já clicasse em gostei e se inscrevesse no canal. Aqui a minha ideia é compartilhar um pouco de dicas sobre viagens, também sobre comportamento, estilo de vida no geral e um pouquinho de beleza também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica ligado que vai ter vários conteúdos legais para você aqui. Uma pausa para minha franja, que eu decidi cortar em plena quarentena e que ela tá um pouquinho rebelde. Mas, bom, vamos lá. A ideia desse vídeo é compartilhar com vocês todos os gastos que eu tive no meu intercâmbio, valores, dar um pouquinho de dicas também sobre o que eu vivi e contar como foi de uma maneira muito geral, para não ficar também um vídeo gigantesco. Se vocês quiserem saber mais detalhes depois, eu posso fazer uma parte 2 comentando histórias do meu intercâmbio. Bom, para começar, eu queria voltar do começo, de quando surgiu essa ideia e os passos que eu fui fazendo até chegar no dia do meu intercâmbio, tá? Em 2017, eu tive uma vontade de fazer o intercâmbio, ela já vinha há algum tempo, mas eu nunca tinha tido dinheiro para poder fazer o intercâmbio. Então eu tava aguardando há uns 2 anos e quis fazer porque eu tinha muita timidez na hora de falar inglês. Eu não tinha o nível básico, já tinha o nível intermediário para avançado, porque já tinha concluído alguns cursos anteriormente, mas eu tinha a famosa gringofobia. Eu não conseguia falar com gringo, eu tinha muita vergonha e eu precisava destravar isso, sabe? Então surgiu a ideia de fazer o intercâmbio por um mês no Canadá. Eu não tinha o visto ainda, então a primeira dica que eu dou é em relação ao visto. Eu apliquei diretamente para o visto canadense, mas eu poderia ter aplicado para o visto americano, porque depois para você tirar o canadense é muito mais fácil. E isso ajuda na hora da sua conexão. Eu tive que fazer conexão no México porque eu não tinha o visto americano. Então, eu vou contar um pouquinho melhor na hora da passagem, mas a primeira dica é essa: se você for fazer o visto, faça o americano para depois aplicar no canadense, tá? O valor do visto ficou aproximadamente $100, que convertidos para reais foi R$ 260. Esse foi o primeiro gasto. O segundo gasto, ele tem relação com o curso, a acomodação e a alimentação. Então, para contar um pouquinho sobre isso, eu vou falar da agência que eu escolhi de intercâmbio, que foi a Academia de Intercâmbio. Lá, eles te dão algumas escolhas de escola, curso. Aí lá tem essas 3 opções que eu mencionei para que você já possa escolher. Então, eu optei por um curso de General English, que durava 4 semanas, porque meu foco era aprender inglês mesmo de uma forma geral. Tem 2 tipos de acomodação, a homestay e a residência estudantil. Eu optei pela homestay porque eu queria ter mais contato com a família, enfim, sair com eles, ter refeições com eles. Então eu achei que seria mais prático e eu fiquei num quarto privado também dentro da homestay. Deixa eu ver o que mais. Além disso, a pensão alimentícia, você tem a opção de não escolher nada, escolher café da manhã, almoço ou jantar. Eu recomendo fortemente você escolher pelo menos uma refeição, que pra mim o mais importante é o café da manhã, que é o momento que você acorda, come dentro da casa, você pode até levar na hora que você estiver indo pra aula, e depois as outras refeições eu recomendo que você faça lá perto da escola mesmo, ou enfim, outro lugar. Por quê? Eu escolhi o café da manhã e o jantar. E eu confesso que eu perdi muitas vezes o jantar. Porque eu ia ficar lá um mês, queria curtir, queria conhecer o lugar. E eu nunca chegava ao tempo do jantar, que era 6 horas. Que eles delimitam, né? Tem regras pra você ter o horário do seu jantar. E eu acabei perdendo vários jantares por conta disso. Então, recomendo que seja pelo menos o café da manhã, os outros 2 você faça fora, tá? O curso, ele custou $1.156, que dá R$ 2.953. E a homestay, junto com a pensão alimentícia, foi $1.155 e R$ 2.950, tá? Além disso, eu tive uma taxa administrativa da Academia de Intercâmbio, que eu também coloco nessa parte, e o total desses 3 custos, que é o maior custo que você vai ter, foi de $2.411, que equivale a R$ 6.158,43 tá? Então não é barato, mas esse é o maior custo que você vai ter para fazer a sua viagem. O terceiro pacote de custo, digamos assim, que você vai ter é a questão da passagem aérea. Então eu falei que eu ia comentar com vocês qual foi meu erro aqui no momento da passagem aérea.
Primeiro que eu tive que fazer conexão no México, porque eu não tinha o visto americano, então faço o visto americano também, tá? E o segundo erro que eu tive foi que a agência de intercâmbio que comprou pra mim a minha passagem aérea. Então eu acabei pagando bem mais caro do que eu pagaria se eu mesma tivesse comprado. Eu não sabia procurar a passagem aérea, não sabia que site procurava. Eu era muito ingênua nesse aspecto porque eu nunca tinha viajado. Então o meu conselho é você buscar por si só, e tem no Google mesmo, você digita Google Voos e você consegue achar uma passagem que seja com preço acessível e que você possa comprar também, tá bom? O que eu paguei não teve conversão em dólares, porque eu paguei diretamente em reais, e foi R$ 3.152,56. Na época foi bem caro, tá? E aí eu já aproveitei para fechar, junto com a academia de intercâmbio, a parte do seguro viagem, que é uma parte obrigatória quando você vai viajar para o exterior e ficar por um período lá, tá? Tinham 3 tipos de seguro e eu optei pelo mais barato, porque eu pensei, vou ficar só um mês, então não vou gastar muito dinheiro com essa parte. Aí eu peguei um seguro que foi baratinho, foi US$ 57 canadenses, e convertidos para reais dava aproximadamente R$ 192,66, tá? Agora vem a quarta parte, que é a parte que você gasta, são os gastos que você tem lá, né? Que eu acho que é o mais difícil de você encontrar quando você procura por um intercâmbio e tenta entender quais são os gastos. Gente, eu tive muito mais gasto do que eu teria se eu tivesse pesquisado antes, sabe? Então, se eu tivesse assistido vídeos no YouTube, se eu tivesse procurado coisas no Google, eu fui muito despreparada e acabei tendo gastos maiores do que eu precisaria ter, tá? Então, o primeiro gasto que eu tive extra foi com roupas. Eu não fui na intenção de fazer compras lá fora, então eu poderia ter evitado esse tipo de gasto, que eu gastei mais ou menos uns US$ 500 só com roupa. Porque eu fui no mês de maio e lá, quando eu pensava em Canadá, pra mim era extremamente frio. Não vinha na minha cabeça que podia ter outras estações e que podia ter um outro clima. E eu não pesquisei, então eu só levei roupa de frio. E então eu tive que comprar roupa lá. Comprei calça jeans, shorts, porque eu não levei nada disso. Então minha primeira dica... Sei lá quantas dicas que eu já dei. Procure sobre o clima no lugar que você vai, tá? Além disso, teve a alimentação que eu falei, que eu peguei a pensão alimentícia com café da manhã e jantar, mas eu acabei perdendo alguns jantares. Então, basicamente, eu almoçava e jantava lá pela região da minha escola. Eu não tenho um valor certinho que eu gastei com alimentação, mas eu vou dar o valor total que ficou com esses gastos extras, tá? Mas eu lembro que eu ia no shopping, era perto lá da minha escola, e eu pagava bem baratinho no almoço. Era um restaurante brasileiro que eu encontrei, e eu basicamente almoçava lá, e era super baratinho, super em conta. Não comia tanto também, eu gastava bastante com cerveja. Eu gosto de tomar uma cervejinha. E aí acabava tendo mais gastos noturnos, assim. Além disso, eu tive passeios lá, viagens dentro do Canadá. Então, pra quem não sabe, o Canadá ele é muito grande e tem vários lugares maravilhosos, com natureza, que é super lindo, e a minha intenção era viajar. Então, eu não poupei muito dinheiro na hora de fazer essas viagens. Eu fui pra 3 lugares lá dentro, que eu recomendo muito, caso você queira ir também. Um foi Tofino, o outro foi pra Rocky Mountains, e o terceiro foi pra... ai, meu Deus, pra Whistler. Então... caso você esteja viajando para Vancouver, muito recomendo que você vá para esses lugares, tá bom? Foi bem legal. Além disso, deixa eu ver, roupa, alimentação e passeios. Basicamente são esses 3 gastos extras que você vai ter na sua viagem. Se eu tivesse pesquisado um pouco mais, eu poderia ter poupado mais, como eu falei. Como eu não pesquisei, eu acabei gastando com isso tudo um total de R$7.803, tá? Que foi $2.700 canadenses. Enfim, e foram esses os gastos que eu tive extra viagem. Agora, pra finalizar, queria contar pra vocês um pouco se valeu a pena, né? Ou se não valeu, o que eu acho dessa experiência, pra você também pesar quando você for escolher o seu intercâmbio.
Primeiro de tudo, eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio de uma alugação, uma duração um pouquinho mais longa, porque eu trabalhava e eu tive que tirar no período das minhas férias. Mas eu recomendo que, se você estiver procurando também para fazer nas suas férias, veja se a sua empresa ou o lugar que você trabalha tem a opção de uma licença não remunerada, que você consegue estender um pouquinho mais esse tempo. Por quê? Quando eu fui, depois de 4 semanas, foi o período que eu comecei a me ambientar, que eu comecei a entender mais a língua, que eu comecei a sair mais com os meus amigos, que eu comecei a curtir mais meu intercâmbio, porque no começo a gente tá se adaptando. Então eu acho que seria muito mais válido pra mim se eu tivesse ficado pelo menos 3 meses e não só um mês. Mas é claro, valeu muito a pena, porque é um lugar que você, além de ser maravilhoso de beleza, você acaba se autoconhecendo muito, muito, muito mesmo. Então eu voltei uma outra Jaqueline depois que eu fui para esse intercâmbio. A minha única recomendação é que você realmente pese na balança o tempo, qual é o objetivo que você quer, se você quer aprender a língua, se você quer destravar, se você quer conhecer a cultura, se você só quer viajar. Veja qual que é o seu objetivo e verifique a quantidade de tempo de acordo com o seu objetivo. Como o meu era destravar, vergonha, timidez, eu acho que o ideal teria sido 3 meses pelo menos, tá bom? E é isso, gente, eu não vou ficar me estendendo aqui muito mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem uma parte 2, que eu conte histórias hilárias que eu tive lá, perrengues e outras dicas, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber, e aí a gente pode compartilhar um pouquinho mais do meu intercâmbio, tá bom? É isso, um beijo e até mais!